Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre um país formado em torno de um canal nesse Nerdologia sobre a história do Canal do Panamá. O Canal do Panamá é uma via navegável construída pelo homem localizado no istmo que liga a América do Sul à América Central. Concluído mais de 100 anos atrás, o canal permite que navios transitem entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico sem precisar contornar o continente americano, economizando tempo e dinheiro. Santa Maria la Antigua del Darién foi o primeiro assentamento permanente europeu fundado no continente americano. Ela foi fundada em 1510 na costa do Caribe, perto da foz do rio Tarena, atualmente na Colômbia, pela expedição do espanhol Vasco Núñez de Balboa. Os espanhóis ouviram relatos de indígenas de que existiria outra costa marítima ao sudoeste daquele local. No dia 25 de setembro de 1513, a expedição de Balboa averigou que essa possibilidade era verdade, e Balboa foi o primeiro europeu a ver o Oceano Pacífico a partir do continente americano. Sem saber ainda exatamente do que se tratava, Balboa batizou de Mar do Sul. Já em 15 de agosto de 1519, mais ao norte, foi fundada a cidade de Nossa Senhora de la Asunción de Panamá, o primeiro assentamento europeu nas margens americanas do Pacífico e atual cidade do Panamá, capital do país de mesmo nome. Ou seja, em menos de 10 anos, os espanhóis souberam de uma rota por terra que era curta e unia os dois oceanos. Geograficamente falando, a região do Panamá é um istmo, uma palavra de origem grega que significa pescoço e define uma faixa de terra que é cercada por água em ambos os lados ao conectar duas outras extensões maiores de terra. Pela utilidade dessa localização, a região do Panamá tornou-se uma das mais valiosas de todo o Império Espanhol na América por quase 3 séculos. Foram construídas 2 estradas que ligavam a cidade do Panamá aos portos no Caribe. Com isso, cargas que precisavam ir de um oceano a outro eram desembarcadas, transportadas por carros de boi e embarcadas no outro extremo, um processo muito mais rápido e fácil do que contornar todo o continente americano pelo Cabo Horn. Cargas que chegavam das Filipinas, da Califórnia, do Chile e principalmente o ouro extraído no Peru passavam por ali para serem enviados até a Espanha. Esse sistema para transportar cargas vindas de diferentes lugares e um comboio era chamado de Flota de Índias. Outro motivo que fazia a localização do Panamá ideal para isso era o fato de que a cidade ficava preservada de ataques piratas no Caribe, tornando-se um importante e pacífico centro do Império Espanhol. A única vez que Panamá foi saqueada foi em 28 de janeiro de 1671, pelo pirata Henry Morgan, que desembarcou na costa do Caribe e marchou com seus piratas até a costa do Pacífico. Por razões administrativas, a coroa espanhola criou o vice-reinado de Nova Granada, em 1713, com centro em Bogotá, atual capital da Colômbia. Esse vice-reinado incluiu a região do atual Panamá, gerando rivalidades entre as elites das duas cidades. No Panamá, essa elite colonial era chamada de rabiblancos, possivelmente uma referência aos cabelos brancos dos líderes oligárquicos. Um século depois, em 28 de novembro de 1821, o Panamá declarou a independência da Espanha e juntou-se à República da Gran Colômbia, e as principais forças políticas eram as famílias descendentes dos rabiblancos. Durante o século XIX, ocorreram algumas revoltas, e o Panamá era relativamente isolado do resto do país. Foi também no século XIX, na segunda metade, que as antigas ideias de um possível canal na região começaram a sair do papel, com a primeira ferrovia transcontinental e, em 1880, a autorização do governo colombiano para o início das obras pela empresa do francês Ferdinand de Lesseps, o mesmo do canal de Suez, que já vimos aqui no Nerdologia. A situação no Panamá era muito mais desafiadora, com traçados de rio, relevo diferente, temporadas de chuvas e doenças como a malária e a febre amarela, deixando as obras muito mais custosas, demoradas e mortais. No total, pelo menos 25 mil pessoas morreram na construção do Canal do Panamá, e o projeto foi alterado diversas vezes. Os desafios da construção, entretanto, faliram a empresa. Com a desistência francesa, o governo dos Estados Unidos buscou assumir não apenas as obras, mas também o controle do canal, por sua potencial importância econômica e também militar. No início do século XX, os Estados Unidos já haviam consolidado sua extensão territorial como um país de dimensões continentais e bioceânico, com 2 eixos principais da presença naval do país, no Oceano Pacífico e no Caribe. Controlar o Canal do Panamá permitiria o trânsito mais rápido de navios mercantes e militares entre as duas costas dos Estados Unidos. Também o início do Corolário Roosevelt, do presidente Theodore Roosevelt, política mais conhecida como Big Stick, a ameaça ou o uso da força para atingir objetivos de política externa na região do Caribe.
A soma dessas políticas resulta na chamada diplomacia do canal, com uma intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua, outro possível local de construção de um canal, e um acordo com a Colômbia para comprar o território em torno do possível Canal do Panamá, em 1903, mas o Senado colombiano não ratificou o acordo. Até hoje se debatem as exatas circunstâncias dessa negociação, que muito provavelmente envolveu pedidos de propinas, negociadores sem autoridade e valores baixos. Por causa da rejeição do acordo, o governo dos Estados Unidos, então, mobilizou as elites panamenhas, sinalizando que, em caso de uma nova revolta pela independência, eles teriam apoio da Marinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham tentado fazer isso em 1885, sem sucesso, quando a Colômbia recebeu apoio da Marinha do Chile para derrotar os rebeldes panamenhos. Muitos panamenhos estavam descontentes no início do século XX, por causa dos efeitos da Guerra Civil Colombiana do período, chamada de Guerra dos Mil Dias. Em 1903, o Panamá declarou independência, e a presença de navios dos Estados Unidos na região, supostamente um treinamento, impediu qualquer interferência pelo governo colombiano, que temia uma guerra contra os Estados Unidos. Em 23 de fevereiro de 1904, a nova República do Panamá assinou um acordo com os Estados Unidos, em termos muito parecidos ao acordo rejeitado pelo Senado colombiano. Curiosamente, nenhum panamenho de fato assinou o acordo, já que o Panamá foi representado por um negociador francês que era aliado de Theodore Roosevelt. As obras do canal foram retomadas em 4 de maio de 1904, com uma grande alteração, a adoção de um sistema de eclusas, para permitir que os navios transitassem de um oceano a outro pelo relevo. O principal desafio da construção foi a imposição de novas e rígidas medidas sanitárias em 1905, para erradicar a transmissão das doenças por mosquitos, usando os estudos do médico sanitarista cubano Carlos Finley. O canal foi finalmente inaugurado em 15 de agosto de 1914, com uma travessia de 84 quilômetros, comparado aos mais de 12 mil quilômetros para contornar o continente americano. Ele foi essencial para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e o Japão tentou planejar diversos ataques contra o canal, sem sucesso. Desde então, o canal passou por diversas reformas e expansões, permitindo navios cada vez maiores passarem por ali. Em 1977, o acordo entre os Estados Unidos e o Panamá foi revisado, prevendo a entrega do canal para o Panamá, em algo que já vimos aqui no Nerdologia no episódio sobre criminosos com Noriega, o presidente traficante. Hoje, cerca de 40 navios passam pelo canal todo dia, e as tarifas de trânsito correspondem a quase 2% da economia do país, proporcionais ao peso da carga dos navios. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre as guerras púnicas entre Roma e Cartago, perguntaram se o termo Mare Nostrum, nosso mar em latim, tem origem nas guerras púnicas. Sim, inicialmente para se referir ao mar Tirreno, entre a Itália e as ilhas, mas depois o termo era utilizado pelos romanos para se referir ao Mediterrâneo como um todo. Perguntaram também da espécie dos elefantes utilizados pelos cartagineses. Temos um Nerdologia sobre a domesticação de animais para a guerra, porém, para falar especificamente de espécies, vamos repassar para o pessoal da biologia. Finalmente corrigiram um erro meu, e peço desculpas. O Cipião africano da Segunda Guerra Púnica era o general Públio Cornélio, enquanto o da Terceira era seu neto, não a mesma pessoa, chamado Cipião Emiliano, ambos com o cognome de Cipião africano. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre canais marítimos e até a próxima!